Olá, boa tarde, queridos. Eu me chamo Adriana Guedes e eu criei esse canal no YouTube com a intenção de ser uma ferramenta para eu levar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito através da minha vida. E eu quero contar um pouquinho para vocês o início da minha caminhada com Jesus. Foi alguns anos atrás, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos, meus filhos eram pequenos, né? Eu não fui criada no lar cristão, no lar evangélico. Minha família, por parte de mãe, era católica, do meu pai, eles são espíritas, né? Até hoje, né? Muitos são espíritas ainda, né? E eu fui criada no meio dessas duas religiões. Até que uma determinada fase da minha vida eu enfrentei umas crises, momentos muito difíceis, coisa que todos nós passamos, né? E nesse momento me sentia muito sozinha. Eu tinha dois filhos pequenos, né? Eu era, apesar de ser casada, mas assim, eu me sentia muito sozinha. E nesse momento eu comecei a sentir aquele desejo de buscar mais nesse Deus que eu ainda não conhecia muito bem, porque apesar de eu ter sido criada nessas duas religiões, eu nunca tive um aprofundamento nessas religiões. Eu frequentava porque era a religião dos meus pais, mas até então eu não tinha uma vida religiosa. E nesses conflitos que eu passei da minha vida, eu comecei a sentir essa necessidade de me aproximar mais desse Deus que eu sabia que existia, mas eu não conhecia de fato, né? E nessa busca, começaram a me apresentar outras religiões, né? E nesse período bateu até no meu portão umas irmãs se apresentaram como testemunha de Jeová. Na época, foi muito legal esse momento que eu passei com elas. Eram mulheres amáveis, vinham até a minha casa, trazer a palavra de conforto. Eu gostava muito, né? E era outra religião que eu estava conhecendo. De duas que eu já conhecia, me apresentaram uma terceira religião, né? Até que o primo do meu esposo, que era pastor, e ele começou a falar de Jesus para mim. Isso gerou mais conflitos ainda na minha mente, porque ele falava para mim: não, Adriana, não é bem assim, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Isso começou a gerar mais conflitos dentro de mim, né? E eu comecei a questionar: meu Deus, para que tantas religiões e cada um prega de uma maneira diferente, né? E eu comecei, isso me fez ter cada vez mais sede, mais vontade de buscar Deus para conseguir entender tudo isso que estava me apresentando, né? E cada vez que me apresentavam mais confusa eu ficava. Eu sei que eu queria preencher aquele vazio que estava dentro de mim, né? Mas quanto mais me apresentavam religiões, mais confusa eu ficava. Até que um dia eu entrei no meu quarto, com a palavra de Deus diz, né? Feche a porta do seu quarto, ora ao seu pai que te vê secreto, né? E mesmo eu não conhecendo muito a palavra de Deus, foi isso que eu fiz, mesmo sem conhecer. Eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei com Deus, na sinceridade do meu coração. Eu falei assim: Deus, eu quero te conhecer, mas são tantas religiões que me mostram que isso, em vez de me ajudar, me tornou. Eu fiquei cada vez mais confusa, né? Por tantos caminhos, né? Porque as pessoas falam: todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso não é uma verdade, né? Porque o que é verdade é aquilo que Deus deixou na sua palavra escrita, verdade revelada. E a palavra de Deus diz que há um só caminho que leva a Deus. E eu comecei a buscar, e nisso eu buscando, eu falei assim: meu Deus, são tantos caminhos, qual o caminho que eu escolho? Qual o caminho certo de eu seguir? Porque os homens estão me apresentando vários caminhos, mas eu quero ouvir do Senhor. Qual é o caminho que eu devo seguir para eu conhecer mais de Ti? E nisso que eu abri a minha Bíblia, eu abri no livro do apóstolo João, que é o capítulo 14, a partir do versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando eu li esse versículo, eu falei assim: meu Deus, tive todos os meus questionamentos, todas as minhas respostas esclarecidas. Naquele mesmo momento, toda aquela minha dúvida foi sanada, tudo aquilo que estava escuro na minha vida veio à luz.
E eu consegui entender que Jesus era o único caminho que leva a Deus. Eu não venho aqui falar de religião, não venho falar para você procurar, procura uma igreja evangélica tal. Não é isso. Hoje eu pertenço a uma igreja evangélica, mas eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando de Jesus. Como a palavra de Deus fala, eu sou o único caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode abrir nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo e conferir. E assim como eu tinha todas as dúvidas que eu tinha, e Deus se revelou a mim no meu quarto, eu de joelhos no meu quarto, na minha sinceridade do meu coração, e todas aquelas dúvidas que eu tinha foram solucionadas. E aí começou a minha caminhada com Deus. Aí que eu entreguei a minha vida a esse Deus maravilhoso. E Ele tem escrito uma linda história na minha vida. Não vou dizer que caminhar com Jesus é tudo perfeito, tudo mar de rosas, porque isso não é verdade. Mas nós temos um amigo conosco todos os dias, que nós podemos contar, que está conosco ali todos os dias. Nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos alegres, Ele está ali conosco todos os dias. E não tem coisa melhor do que a gente conhecer esse Deus maravilhoso. E Ele está escrevendo uma nova história na minha vida, uma história linda. E esse canal do YouTube é um canal onde eu quero contar um pouquinho mais de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Coisas maravilhosas. E eu creio que assim como eu me encontrei com esse Deus maravilhoso, que preencheu a minha vida, que é o meu companheiro de todos os dias, que tem feito coisas maravilhosas através da minha vida. Eu tenho certeza que um dia você também está nessa busca, em busca de Deus, de querer se encontrar com esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que assim como Ele se revelou a mim, Ele vai se revelar a você também, como o caminho, a verdade e a vida. Entra no seu quarto, na sinceridade do seu coração, se ajoelha, clama a esse Deus. Não existe todos os caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira. Jesus, Ele é o único caminho, foi o único que morreu naquela cruz para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para criar um livre acesso ao Pai. Ele é o único que fez isso por nós, não há outro. E o meu pedido a Deus é que você também venha se encontrar com esse caminho, que você venha ter as respostas para a sua vida, que você venha deixar que esse caminho gere vida em você, porque a palavra de Deus diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida de plenitude na presença dele. Nos próximos vídeos que eu vou postar aqui no YouTube, vou postar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, compartilhar com vocês aquilo que Ele tem feito ao longo dessa minha jornada, da minha caminhada com Ele. Beijo, gente. Fiquem com Deus e o Senhor os abençoe.